Eu queria, antes de mais nada, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar nessa casa que eu tanto amo e respeito, gerados pela Imaculada. Louvado seja o nome do Senhor por aquilo que o Espírito tem movido nesse povo que aqui se reúne. Então, como eu estava falando, queria agradecer, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, reunidos, para celebrar aquilo que Deus tem feito ao longo aí de 10 anos na comunidade Gerados pela Imaculada. É a terceira vez que eu tenho a oportunidade de estar no congresso e cada vez que venho, fico impactado com aquilo que percebo Deus movendo nesse lugar. E é por conta disso que hoje eu pedi um pedestal para pregar. Porque eu quero diminuir ao máximo aquilo que é performance humana para que a palavra de Deus possa encontrar espaço em nosso meio. Porque a gente corre um risco muito grande de aprender a fazer sem Deus as coisas de Deus. Então, ao longo de 10 anos pregando o Evangelho, eu já sei mais ou menos o que eu posso falar para te animar, eu sei o que eu posso fazer para chamar a sua atenção. Então a gente utiliza-se de dinâmicas e nada contra isso, isso é maravilhoso. Só que enquanto eu estava rezando por essa pregação que iria fazer aqui hoje, o Senhor me deu esse direcionamento. Tente minimizar todo e qualquer tipo de performance e entregue uma mensagem para que aqueles que estejam lá para ouvir a mensagem pura e genuína possam captá-la e ser transformada por ela. Então quem me conhece sabe que eu gosto de andar no meio do povo, eu taco água para você acordar. Hoje você pode ficar tranquilo, eu não vou jogar água em você, porque eu quero chamar a sua atenção para o supra-sumo de tudo que está acontecendo aqui. Eu acho maravilhoso todo o recurso de imagem, de estética, isso é maravilhoso. Só que por vezes a gente está participando de eventos que estão fazendo algo para Deus e estamos esquecendo de ver Deus naquilo que está acontecendo. E talvez seja por esse motivo, que a gente dá ouvidos a tanta coisa que não faz sentido por conta da relevância da pessoa que está falando, mas é relevância no sentido popular. Talvez a pessoa não tenha uma mensagem que venha do coração de Deus, mas porque ela é muito famosa, ela é extremamente conhecida, ela tem muitos seguidores, você dá os seus ouvidos e presta seus ouvidos, sua atenção a isso. E talvez alguém que não tenha fama nenhuma, vem portando uma palavra poderosa da parte de Deus, e você trata com desdém, porque essa pessoa não é famosa, não é conhecida, ou porque não performa muito bem quando está falando aquilo que está falando. Então meu intuito aqui hoje é chamar a sua atenção única e exclusivamente para alguma coisa: a presença de Deus nesse ambiente, irmãos. Porque a gente corre um risco muito grande de estar fazendo tudo, e estar participando do mover, e estar envolvido, e a gente fica tão inteirado daquilo que Deus está fazendo e não percebe o Deus que está fazendo naquilo que Ele está fazendo. E a verdade é que Deus, Ele não precisa de grandes homens e grandes mulheres para fazer aquilo que Ele precisa e aquilo que Ele quer fazer. Tendo em vista a história dos seus primeiros apóstolos, o Senhor chama pessoas totalmente improváveis para anunciar algo que é totalmente contrário à natureza. Ele chama 12 homens, a maior parte deles são pescadores brutos, para caminhar com eles apenas 3 anos. E após esses 3 anos, eles pregarem uma verdade que vai contra a natureza, ou seja, Jesus Cristo está vivo. Então, se Jesus quisesse se valer de recursos humanos e de estratégias, Pedro nunca seria o primeiro papa, o príncipe dos apóstolos, para anunciar e convencer as pessoas de algo que alguém que não tem credibilidade nenhuma na época em que vivia, para anunciar algo contrário à natureza. Todavia, Jesus chama pessoas improváveis para anunciar algo muito maior do que o mundo pode imaginar. Então, o meu intuito aqui hoje é que você foque no que realmente importa. Sabe por quê, irmãos? O sim que você dá hoje aqui para Jesus, baseado no sentimento e nas emoções, eles vão passar. O sim não se sustenta. Mas se diante daquilo que você está sentindo, você tomar uma decisão por Jesus e o seu sim estiver baseado nessa decisão, ele há de perdurar. Não só aqui, estraga prazeres do mover. Eu amo
uma chapada no espírito. Eu amo um glória, um aleluia, até mesmo porque as nossas emoções não foi o demônio que nos deu. As nossas emoções foi um presente de Deus para nós. Então eu não caio nesse extremo do racionalismo, dizendo que aqueles que são carismáticos são emocionados demais. Não, irmãos, não é isso que eu estou falando. Nós vamos chapar no Espírito, nós vamos rezar, nós vamos clamar a presença do Espírito Santo. Se Ele quiser as nossas lágrimas, Ele terá as nossas lágrimas. Se Ele quiser os nossos braços rendidos, Ele terá os nossos braços rendidos. Se quiser os nossos joelhos dobrados, Ele terá o nosso joelho dobrado. Não é isso que eu estou falando, não. Mas dentro do mover, eu perceber o núcleo, o suprassumo, Deus está se movendo. E o que deve chamar minha atenção não é o mover, é quem está fazendo esse mover acontecer. Você está me entendendo? Diga um amém. Deixa eu ver se você está vivo. Cadê o seu sorriso? Glória a Deus. Então, o meu intuito aqui é esse. Eu vou tentar performar o mínimo possível para que a mensagem fique gravada no seu coração. Irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Everton. Eu sou casado com a Carol, a segunda mulher mais linda do mundo. Ela só perde para a Virgem Maria. Depois dela é a Carol, tá? Depois da Virgem Maria. E eu sou pai do Afonso, do Vicente e do Timóteo, que estão lá no fundo com a minha esposa. A gente veio representando não só a nossa casa, mas o ministério que hoje a gente lidera, que é o No Barco. Alguém aqui conhece o No Barco? Levanta a mão só para me ver. Aí, tem uns navegantes aqui, glória a Deus. E o No Barco, ele começa com o meu chamado à pregação, há 10 anos atrás. Em 2014, o Senhor me chamou para anunciar o Evangelho, e eu tenho feito isso há 10 anos. Depois desembarcou num podcast na internet, depois de 8 anos de história, e agora a gente tem um canal lá no YouTube, tem um perfil no Instagram que depois você conhece, e a gente também tem uma lojinha do No Barco ali. Você passa lá, compra alguma coisa na lojinha, que são camisetas, e você ajuda o No Barco a navegar, tá bom? Tá bom? Recado dado, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. O que Jesus é em tua vida? Ele é algo suficiente ou ele é algo importante? Diante de todas as coisas, você pode passar agora na sua consciência coisas que para você é suficiente e coisas que são importantes. E dentre tantas as coisas, eu quero que você lembre de Jesus. E pense o que Jesus é para você, se ele é importante ou ele é suficiente. Talvez de imediato você diga, Jesus é a coisa mais importante da minha vida. Mas ainda assim ele é importante dentre tantas outras coisas que também é importante. Mas se Jesus for só importante, ele é importante disputando com outras coisas que também são. Por exemplo, a minha família é muito importante para mim. E quando eu coloco Jesus no patamar de importância, ele vai ter uma disputa constante com todas as outras coisas que são importantes para mim. Irmãos, mas o meu convite a você é olhar para Jesus não como alguém ou algo que é simplesmente importante para você, mas como alguém que é suficiente. E quando eu digo que Jesus é suficiente, equivale a dizer que se eu tenho a Jesus e não tenho mais nada além dele, eu estou satisfeito. Dizia Santa Teresa d'Ávila: a quem Deus tem, nada falta, só Deus basta, falando da suficiência de Deus em nossa vida. Então o meu convite para você é para olhar Jesus nesse lugar de singularidade na sua vida, colocando ele como suficiente, a ponto de reconhecer que ainda que você tenha absolutamente tudo e não tenha Jesus, você não tem nada. Mas se você tem Jesus e não tem nada, você tem tudo. É muito fácil falar isso na teoria, quando você tem todas as coisas e também tem Jesus. Nós somos provados a reconhecer se de fato Jesus é alguém suficiente na nossa vida quando passamos por tormentas e não temos mais nada, mas temos aquilo que Ele nos deu de mais precioso, que é Ele mesmo. Então as tribulações, as tormentas que passamos na vida, por vezes é só Deus querendo alcançar esse lugar de singularidade no teu coração, para se tornar alguém que de fato é suficiente. E embora não tenha aquilo que eu espero no evento que eu vou participar, mas se tem ele, eu estou completamente satisfeito. O meu desejo para você, nesses dias que você está aqui, é permitir que Jesus encontre espaço
para estar nesse lugar singular na tua vida, o lugar de suficiência. Eu tenho a Jesus, e tudo mais que precisar vem por acréscimo. Mas às vezes a gente escuta essa palavra e a gente pensa assim: não, eu vou buscar Jesus e certamente terei outras coisas. Não é isso que a palavra está dizendo. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais será dado por acréscimo. Acréscimo é o quê? Se vier bem, se não vier, amém. Eu já tenho o que eu preciso. Então estou com fome. E me serviram 600 ml de Coca-Cola, um prato de arroz, feijão, um bife, batata frita. É algo que não dá errado, sempre dá certo. O padrãozão. Dá para matar a fome, sim ou não? Agora, se além disso vier mais alguma coisa, é acréscimo. Todavia, o PFzão, arroz, feijão, fritas e um bife, com um ovinho em cima, né? Tá suficiente. E a partir disso, o que vier vem como acréscimo. Então a gente deve olhar para a preciosidade do reino de Deus que está se manifestando em nosso favor e entender que se nós buscarmos o reino dos céus, pode nos faltar tudo, que nós já estamos satisfeitos, e aquilo que vem além é acréscimo, é a mais, não é por necessidade, é favor de Deus, é mimo de Deus. Everton, conheci um rapaz, é maravilhoso, tem um bom diploma, um bom emprego, tem status social, só falta uma coisa: Jesus, criatura, ele não tem nada. Faltou tudo. Faltou absolutamente tudo. Everton, ela é linda, ela é cheirosa, é maravilhosa, parece com a Carol, a tua esposa, olha só. Só não tem Jesus, irmão, não tem absolutamente nada. Não te serve. Tudo aquilo que vem depois do reino vem com um acréscimo. O reino é suficiente. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo São Mateus, lá no capítulo 13, versículo 44. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 44. Quem achar primeiro, diga assim: eu achei! Dá um grito aí. Cadê? Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 44. Quem não achou, só presta atenção redobrada. Eu vou ler para nós aqui. É um texto extremamente conhecido, ele é bem curtinho, mas Deus vai falar muito para nós através desse texto. A palavra diz assim, Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Quem o encontra, esconde de novo. E cheio de alegria, vai, vende tudo, vende tudo, vende tudo, vende tudo o que tem e compra o campo, e compra o campo. Não compra o tesouro, compra o campo. Mais uma vez, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Quem encontra, esconde de novo. E cheio de alegria, vai, vende tudo que tem e compra o campo. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Se você pode, aplauda a palavra de Deus. Dá um beijo na tua Bíblia aí. Vamos lá, gente, com força, pelo amor de Deus, vai. Glória a Deus. Irmãos, o capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus, ele traz para nós uma sequência de parábolas de Jesus. Jesus traz 7 parábolas, das quais as primeiras ele explica, as últimas 3 ele não traz explicação, para nos dar uma liberdade de meditar sobre o que ele está dizendo. E eu pesquisei diversos santos comentando essa parábola e eles não entravam em acordo. Isso deu a entender que tinha uma liberdade interpretativa. Obviamente que estando debaixo do magistério da igreja, em concordância com tudo que a igreja sempre ensinou, a gente tem uma liberdade interpretativa. Então eu fui ler Santo Agostinho, eu fui ler Santo Atanásio, eu fui ver Santo Tomás de Aquino, e nenhum deles concordava com a interpretação
literal do que Jesus estava dizendo aqui. Alguns diziam que esse tesouro escondido era o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Antigo e Novo Testamento. Outros diziam que era o intelecto guardar para receber as coisas de Deus. Cada um dizia uma coisa. Eu quero me debruçar então em cima do texto, em duas perspectivas. Primeiro, como o sujeito que encontra o tesouro e compra o terreno sendo Jesus. Jesus é o primeiro sujeito dessa parábola. É ele que está caminhando no campo e encontra um tesouro. E após encontrar esse tesouro, ele guarda e alegremente ele vai, vende tudo e compra o campo para obter não só o campo, mas o tesouro que está escondido. Essa é uma primeira perspectiva. E em outra perspectiva, eu quero que o sujeito dessa parábola seja você. Qual é o seu nome? O meu é Everton, muito prazer. Então, eu e você seremos o segundo sujeito dessa parábola. Mas no primeiro sujeito, que é Jesus, veja bem, quando eu estava rezando com essa passagem bíblica, Deus me mostrava, fazia-me recordar alguns absurdos que existem na vida cotidiana. A vida cotidiana ela é repleta de diversos absurdos. A gente recentemente viu o absurdo, e isso faz parte do nosso tempo, de ver pessoas amando os animais e levantando pauta para defendê-los, ao mesmo tempo que despreza os seres humanos, inclusive cogitando se matá-lo no ventre. Olha só, então a pessoa vê um gato atropelado na rua e fala, coitadinho, mas ao mesmo tempo que ela vê um motoboy, fala, também uma desgraça desse motoboy, não faz nada direito. Quem mora em São Paulo sabe muito bem do que eu estou falando, que o motoboy é atrevido. Então eu me compadeço muito mais num animal que está ferido. Não estou dizendo que não tenha que ter compaixão pelo bichinho, não é isso que estou falando. Você é inteligente, está entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas a pessoa se manifesta em maior comoção para um animal que está numa situação difícil do que um ser humano, um irmão seu. Isso é um absurdo frequente que a gente enxerga por aí. Ao mesmo tempo que a gente vê pessoas querendo matar crianças no ventre, a gente vê agora uma onda de pessoas chamando boneco de filho e tratando o boneco como se fosse uma pessoa de verdade. Isso é um absurdo tremendo. São diversos absurdos. Pessoas que se submetem a procedimentos cirúrgicos dos mais diversos para entregar para a sociedade o padrão corporal e físico que a sociedade pediu. Na minha cabeça isso soa como um absurdo, eu não sei na sua. São diversos absurdos. Agora eu quero contar um absurdo ainda maior para você. Que absurdo? Imagine, eu sou pai, eu sei agora do que estou falando, tenho 3 filhos. E amo de forma incalculável, não consigo calcular o quanto amo os meus filhos. Agora você imagina um delinquente, entra em sua casa, viola a sua família, inclusive um dos seus filhos. Quem é pai aqui? Levanta a mão, só para me ter uma ideia. Tem alguém que é pai, tem filho? Maravilha, são poucos. A maioria é jovem aqui, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. Você pode fazer a referência com alguém que você ama muito. Então, um delinquente entra em sua casa, ele rouba os seus pertences, ele viola a sua família e abusa de seus filhos. Consegue imaginar a dor no coração de um pai ao presenciar uma cena dessa? Isso é absurdo que envolve a nossa realidade. E por conta desse crime que o delinquente cometeu, ele é preso. Tamanho a atrocidade do crime que ele cometeu, ele pega prisão perpétua. Está condenado a ficar até o fim dos seus dias na cadeia, preso, privado da liberdade. Todavia, o pai de família, presta atenção, irmãos, ele decide, movido em compaixão e misericórdia, perdoar o delinquente. Lembre-se que invadiu sua casa, roubou seus bens, violou sua esposa e os seus filhos, à vista do pai. Só que aquele pai, ferido com uma dor terrível como essa, decide perdoar o delinquente. E ele vai à justiça no dia do tribunal do julgamento e ele diz: eu perdoo tudo que você fez. Ele diz isso olhando na cara do delinquente. Eu perdoo tudo isso que você fez, sem ressentimento e sem mágoas. E por mim você ficaria livre. Você está entendendo o que eu estou falando? Até que o juiz, ele propõe uma solução. Tudo bem, nós aceitaremos o teu perdão para com ele, além da esfera emocional e religiosa, e daremos a ele a liberdade.
com uma condição: um dos teus filhos tem que ser morto para que ele seja livre. Ele pega o filho mais velho, primogênito, que foi violado, e diz o seguinte: então matem o meu filho, porque eu não suporto a ideia desse delinquente ficar eternamente privado da minha presença. Isso é absurdo, sim ou não? Isso é absurdo, sim ou não? Esse absurdo, ele é manifestado quando o nosso Senhor Jesus Cristo encarna, irmãos. Nós somos os delinquentes dos quais violamos a casa de Deus, ofendendo o Senhor, mas Jesus olhou para cada um de nós e disse: Pai, não suportaremos a eternidade sem que eles estejam conosco. E ele fala isso de forma pessoal, irmão. Ele olha para o Everton e diz: Everton, não suportarei a eternidade sem que você estivesse comigo, por isso eu morro em teu lugar. E aquele que era inocente assume a culpa do culpado. Ele vive a minha vida, e não só viveu a minha vida, mas morre a minha morte para que eu possa ter parte com ele. E agora eu posso ser chamado amigo de Deus. Isso é absurdo, irmão. Absurdo nós herdarmos um reino, porque foi isso que nós herdamos, o reino de Deus. E olha só, absurdo maior que esse não existe. Nós herdamos um reino cujo rei nós estamos sempre dispostos a ofender, até hoje. Nós herdamos um reino, e não só herdamos, mas para herdar, o rei desse reino teve que morrer, e ele morreu, porque ao encontrar a sua igreja nesse campo chamado terra, ele viu que era muito precioso para deixar naquele que possuía todas as coisas da terra. A palavra diz que o mundo jaz do maligno. Jesus, quando está sendo tentado no deserto, o diabo diz para ele: se você me prostrar, eu te darei todos os reinos da terra, porque todos os reinos da terra estão submetidos a mim, é meu. Só que quando Jesus encontra a sua igreja nesse campo chamado terra, ele diz: eu não deixarei essa propriedade para Satanás. Eu comprarei com o preço que for necessário, e derramarei e verterei até a minha última gota de sangue para ganhar esse campo. E Jesus conquistou a terra inteira com o tesouro que nela está, que é cada um de nós que aqui estamos, para que não estivéssemos privados eternamente da glória eterna. Ele deu tudo, absolutamente tudo, por esse tesouro chamado Igreja Católica Apostólica Romana peregrinando na terra. Ele deu tudo por esse tesouro chamado gerados pela Imaculada. Absolutamente tudo, não negou nada. Se rendeu, se esvaziou, diz o apóstolo. Ele se esvaziou inteiramente da sua glória, não sobrando nada. Não fez de sua semelhança com Deus uma usurpação, mas deu tudo. Irmãos, nós temos que inclinar-nos para essa verdade e reverenciar ela com tudo que temos e somos, sem se distrair com aquilo que Ele está fazendo, mas olhar para Ele que nos ganhou a preço de sangue. Esse é o nosso Deus. É um absurdo, irmão, e não existe absurdo maior que esse. Da mesma forma que você se demonstra indignado com tantos outros abusos e absurdos, de alguém chamar um boneco de filho, ou de normalizar um divórcio, porque a pessoa que está falando que o divórcio é legal é uma pessoa famosa. Irmãos, absurdos maior que esse é a gente estar na igreja há 1, 2, 3, 4, 10 anos e não se prostrar reverenciando essa verdade sendo manifestada, que estava escondida, diz São Paulo aos Colossenses, mas nos foi revelada aos santos. Do que mais precisamos? Nada mais. Tudo que precisávamos nós recebemos dele. Amém, irmãos? E eu quero que você olhe para essa parábola no segundo sujeito dela, que é você, cada um de nós que aqui estamos. Irmãos, nós encontramos um tesouro precioso e que podemos alcançá-lo se com alegria nós nos desapegarmos de tudo, comprar o campo de volta para guardar esse tesouro. Irmãos, o que é o campo nessa circunstância? É o próprio Jesus que diz. Quando ele começa a sequência das parábolas, ele diz que o semeador saiu a semear, e sementes caíram à beira do caminho, e ele
faz-nos entender que à beira do caminho, esse campo em que a semente está caindo, é o nosso coração. Irmãos, o coração é o terreno onde a gente guarda aquilo que nos é mais precioso. O coração é o lugar onde a gente guarda aquilo que a gente leva como mais relevância. Diz uma música popular que amigo é coisa para se guardar onde? No lado esquerdo do peito. Porque amigo é coisa preciosa, e é lá que a gente guarda as coisas que são preciosas. O que a parábola está dizendo que a gente tem que comprar? O campo e não o tesouro. Talvez o teu coração está vendido a tantas outras coisas, ainda que com a tua boca tu diga que ele pertence a Jesus. Mas é o próprio Mateus escrevendo lá no capítulo 6 que ele diz: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aquilo que para você é precioso é o que o seu coração está ancorado. Mas Jesus está dizendo: vai e venda tudo isso que colocou o seu coração como um lugar para guardar esse tesouro, e depois você compra o seu coração de volta, e o reino dos céus fica guardado lá dentro. Por causa desse tesouro, eu desprezo tudo aquilo que possa conter o meu coração e dar espaço somente a Ele. O incrível é que com a nossa boca nós dizemos que Jesus é a coisa mais importante da nossa vida, mas com os nossos gestos e atos nós demonstramos coisas completamente diferentes, irmãos. Sabe por quê? Eu não coloco o mesmo empenho em amar Jesus como coloco para fazer tantas outras coisas que eu digo que é secundária. Então eu vivo privações alimentares, eu vou com frequência na academia para ter o corpo que a mídia, que o mundo falou que eu teria que ter. Eu tenho privação de sono, eu tenho privação de passeio, de amizade, para quê? Para passar no vestibular e alcançar aquele diploma tão desejado que falaram que eu tinha que ter aquele diploma. E eu faço isso tranquilamente. Então eu me esforço, eu sou disciplinado para atingir o tal do 6 em 7. Os 6 dígitos na minha conta em 7 dias. Tem múltiplos dígitos na minha conta. Então eu faço todo o esforço necessário para isso. Que com a minha boca eu digo que é secundário. Mas aquilo que eu digo que é primário, eu não faço esforço nenhum. Irmão, quem dera se nós empenhássemos no Evangelho pelo menos a metade do empenho que a gente destina para todas essas outras coisas. Porque quando você falta no compromisso da igreja, você dá de ombros e vida que segue. Agora você não falta no seu trabalho sem antes dar uma justificativa para o seu patrão. Quem dera nós levássemos o reino dos céus pelo menos com a mesma importância que a gente leva a nossa faculdade, nosso trabalho, nosso futuro, o nosso namoro. Não! A gente diz que Deus é a coisa mais importante da minha vida, mas não é. Agora o que eu quero que você guarde aqui, escuta bem o que eu estou dizendo para você. Você consegue entrar no reino dos céus sem o corpo fitness. Você consegue entrar no reino dos céus sem os múltiplos dígitos na conta. Você consegue entrar no reino dos céus sem ser famoso. Você consegue entrar no reino do céu sem ser um pregador, um músico conhecido. Agora você não consegue entrar no reino dos céus sem se deixar ser conhecido e conhecer a Ele. Sem isso você não entra. Ah, Everton, eu estava lá. Eu andei na terra, eu vi Ele andando entre os candelabros, eu vi a sua glória sendo manifestada, eu vi as coisas acontecer. Chegaremos diante dEle naquele dia e Ele dirá: não vos conheço. Estaremos de pé junto dizendo: eu participei do mover, eu não perdi um congresso da Gerado pela Imaculada, eu pregava em todos, eu cantava. Irmãos, onde está o teu coração? É naquilo que Deus está fazendo através de você ou nele, irmão? Que outra revelação precisamos? Que outra revelação queremos? Além da revelação que o Filho de Deus, Ele está manifestado o segredo que estava escondido, aquele segredo que estava oculto, agora foi revelado a nós, aos santos de Deus, para que pudéssemos ser participantes da vida dEle, esse Deus que morreu a nossa morte, depois de ter vivido a nossa vida. Ele encarnou, Deus que é eterno, autossuficiente, Deus que não é criado, Deus que nem sequer existe, mas é. Agora Ele se submete a ser homem, Ele se faz um com sua criatura. Deus eterno agora precisa de uma mulher segurando a sua cabeça.
Deus eterno agora chora pelo próprio alimento, irmãos. Deus eterno agora precisa ser amamentado pelo seio de uma mulher. Que outra revelação precisamos? Isso deveria nos colocar prostrados diante dessa verdade. E não desejar nada além disso, nada mais. É Ele caminhando em nosso meio. E nossos olhos devem estar focados nele. Olhando para Ele, irmãos. Olha só. Eu nunca fui muito bom em matemática. É minha fragilidade. E quando estava no 1 mais 1, no sinal de menos, no vezes deu uma complicada. Mas quando chegou no dividir, vou contar um segredo para vocês. Continha de dividir, para mim, até hoje é um mistério insondável. E depois que colocaram as letras lá, eu falei, uai, mas isso aqui não é do português, o que está fazendo aqui na matemática? Lascou foi tudo. E eu falava assim, eu nunca vou usar matemática na minha vida. Eu vou fazer outra coisa da minha vida, não vou fazer nada que use matemática. Aí me formei em publicidade e propaganda. Até lá tive que usar matemática. Há 10 anos eu prego o Evangelho. Nos últimos 2 anos, integralmente o Evangelho. Vivo só para isso. Falei, nunca vou usar matemática no Evangelho. Enganado. Fui preparar a pregação e Deus me deu uma inspiração que tive que usar matemática. Olha só. Deixa eu perguntar um negócio para você de novo. O que é a coisa mais importante da sua vida? Foi uma pergunta. Digamos que é Deus, tá? Faz de conta que é Deus. Se ainda não é Deus, queira que seja Deus, ok? Ok? Meu Deus, vocês estão muito mortos. Eu não queria jogar algo em vocês, mas vocês estão muito mortos. Peraí. Vamos lá, vou perguntar de novo. Vamos lá, vamos de novo. Sem ressentimentos. Digamos que a coisa mais importante da vida de vocês é Deus, amém? Amém. Olha só, o povo aprende com água. Então, qual a coisa mais importante da vida de vocês? Deus. Então, a coisa mais importante da nossa vida deveria ser aquilo que teria prioridade na nossa vida, sim ou não? E eu fui fazer, irmãos, contas a respeito de como o brasileiro tem gastado o seu tempo. E veja bem, segundo o IBGE, o brasileiro ele vive em média 75 anos. Então, aqui temos muitas flores nascendo, uma ou outra está murchando, ok? Mas 75 anos, em média, é o tempo que o brasileiro vive. Alguns mais, outros menos, mas na média 75 anos. Isso quer dizer que, se o brasileiro dorme 8 horas por dia, 1/3 da nossa vida, a gente passa dormindo, porque um dia tem 24 horas, ok? Um dia tem 24 horas, olha a matemática, dividido por 3 vai dar 8. Então, dá 8, para quem tem dificuldade igual eu, ó. 8 mais 8 mais 8 dá 24 horas, ok? 1/3, a terceira parte, a gente passa dormindo. Você fala, não, Everton, eu acordo às 5 da manhã, meu irmão. Tá, mas quando você era mais novo, igual meu filho Timóteo, você dormia 11 horas por dia. Então, no decorrer da história de sua vida, da timeline de sua vida, vai dar uma média de 8 horas por dia. Isso são dados, tá? Estatísticos. Então, o brasileiro dorme em média 8 horas por dia. Então, se você vive 75 anos, 20 anos e 3 meses você passa dormindo. Ok? Segundo esses dados, o brasileiro, ele passa 10 anos e 5 meses vendo TV. Olha só. E agora, depois de Netflix, maratona série, isso aqui deve ter aumentado. Depois do tal do dorama, que eu sei como que é o negócio, isso aqui deu um boom, tá? 7 anos e 6 meses fazendo refeições. Alguns comem mais. Não é, André? É. Aleluia. Olha só, 5 anos e 9 meses em transportes. 18 meses em filas. 6 meses em semáforos. Irmãos, presta atenção, olha para cá. 75 anos, ele é composto por 657.450 horas de vida. Mais de 500 mil de horas de vida você tem.
Um ano é composto por 8.766 horas. Você não vai lembrar nada desse número, mas eu quero que você guarde uma coisa. Presta atenção, não se perde não. Se você for embora, volta agora. Tá? Um ano tem 8.500 horas, tá? Para arredondar. Uma semana, ou melhor, um ano tem 52 semanas. Um ano, 52 semanas. Presta atenção. Uma semana tem 78 horas. E aqui que eu quero chegar. Deus é a coisa mais importante da sua vida, ok? Se o único momento da sua semana que você dedica exclusivamente para Deus é o domingo quando você vai na missa, eu queria dizer para você que de 78 horas, apenas 1h30 da sua semana, você está dedicando para a coisa mais importante da sua vida. E no decorrer de um ano, irmãos, você não vai ter dedicado nem 3 dias para a coisa mais importante da sua vida. Você está dizendo para mim que Deus é a coisa mais importante da sua vida. E que você de fato quer vender todas as coisas para comprar o terreno do teu coração para que esse tesouro possa habitar. Mas se o momento que você dedica exclusivamente para Deus é a missa que você vai no domingo, de 365 dias, apenas 3 você está dando para Ele. No decorrer de sua vida, isso é praticamente nada para a coisa mais importante da sua vida. Se uma semana, melhor, a semana que tem 168 horas, se você dedica 1 hora por dia, 7 horas você vai dedicar para a coisa mais importante da sua vida. Agora, pasmem, eu fui além. Eu fui ver quanto tempo o ser humano passa no banheiro, o brasileiro. Fui ver. Deixa eu falar um negócio para você. Se o seu dia passa e você não dedica nem 30 minutos exclusivos para Jesus, sem celular, sem nada. Não estou falando aquelas coisas que você faz com devaneio, uma música que você escuta no carro, não é isso que eu estou falando, não. Não é o Reels que você fica rolando, não é isso que eu estou falando, não. É um momento exclusivo para Ele. Você desliga tudo e fala, Jesus, agora sou eu e você. Se você não dedica nem sequer 30 minutos do seu dia exclusivamente para Ele, escuta o que eu vou te falar, com o perdão da palavra. Você está passando mais tempo cagando do que adorando o Senhor da tua história. A maioria dos cristãos passam mais tempo sentado no trono do que adorando Jesus. Irmãos, isso deveria nos deixar envergonhados. Agora, o meu intuito é que você saia daqui de fato envergonhado, reconhecendo que não dá para seguir dizendo que Jesus é a coisa mais importante da minha vida, se eu não tenho o compromisso de ter pelo menos 15 minutos do meu dia exclusivo para Ele. Eu preciso, irmão, tomar posse da terra do meu coração de novo, comprar Ele de volta, e em vez de ficar dizendo com a minha boca que Jesus é a coisa mais importante da minha vida, mostrar com a minha vida de fato, com os atos. Irmão, se você deixar os compromissos, a rotina, ela vai te engolir. E você vai ficar vivendo de congresso em congresso, de retiro em retiro, buscando uma nova revelação, algo mais extraordinário. Irmão, pelo amor de Deus, presta atenção. Tem gente que já passou por 8 carismas, procurando a coisa que causa aquele arrepio, aquela coisa enérgica de novo. Não existe nada que a gente deva estar mais procurando, não, irmão. Foi revelado. O que você está fazendo aqui, pelo amor de Deus? Dá um sim de fato para Jesus e para de ficar vivendo de retiro em retiro. E quando você vem aqui, vem para adorar Ele, que Ele está se manifestando, mas não tentando uma realização na performance. Não, irmão. Entenda, Ele veio para que você tivesse acesso a Ele e agora você tem. Só que você não dedica a sua vida para isso. Você aprendeu formalmente dizer que você é católico. Você aprendeu assistindo uma aula lá do Padre Paulo Ricardo que faltar na missa dia de domingo é pecado mortal, não aprendeu? Faltar na missa dia de domingo é pecado mortal, sim ou não? Sim, é pecado mortal. Agora, nós entramos num estado lastimável de sair da nossa casa e se dirigir à liturgia, porque se eu não for, eu vou estar pecando.
Eu não vou à missa domingo porque caso eu não vá eu esteja pecando. Eu vou na missa de domingo porque eu quero me encontrar com Ele. Estar com Ele, comungar do seu corpo, ser um com Ele, irmão. É por esse motivo. É sempre mais um aspecto positivo do que no negativo. Mas a gente inverteu a coisa. A gente quer viver no limite, na margem do pecado. Você fala assim, aqui é pecado mortal? É. Vou dar mais um passo. Aqui é pecado mortal? É. Mais um passo. Aqui é pecado mortal? Não. Então eu paro aqui e fico. Não avanço. E me contento nessa vida medíocre com Jesus. Irmãos, pelo amor de Deus, não saia daqui sem ter a consciência de quem é Jesus na tua vida. Meu tempo acabou, mas Deus me inspira uma coisa que é muito rápida. Vai dar nem 5 minutos. Já contei isso em alguns lugares e eu sinto que eu devo contar para vocês aqui. Uma vez eu estava saindo de casa para pregar o evangelho. Lembrei de um primo meu, Amauri, o nome dele. Falei, Amauri, vamos para uma missão comigo? Ele falou assim, eu até iria, mas eu tenho um outro compromisso. Eu peguei e falei para ele, vamos fazer o seguinte, se o compromisso que você vai é melhor do que o compromisso que eu estou te chamando para ir comigo, eu deixo de ir para onde estou indo e vou com você para onde você está indo. Ele pegou e falou para mim, não. O lugar que você está indo é melhor do que o lugar que eu estou indo, mas hoje eu não consigo escolher o melhor. Eu falei, como que isso acontece na cabeça da pessoa? Ela sabe que Jesus é melhor, mas ela escolhe o menos melhor. E eu comecei a atazanar o Espírito Santo, perguntando a ele por que as pessoas sabem que Jesus é a melhor opção de vida e não escolhem a melhor. Escolhe a menos melhor. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, é porque Jesus não é a melhor opção de vida. E enquanto o mundo achar que Jesus é a melhor opção de vida, o mundo vai escolher outras opções. Mas não vai escolher a melhor. Por quê? Jesus sendo a melhor opção de vida, Ele não é a única opção de vida. Ele é a melhor. Mas tem outras que ainda que não sejam a melhor, também são boas. E o problema é que essa que é a melhor exige tudo de mim. Exige que eu vá, venda tudo e compre um terreno para que Ele possa habitar. Agora a outra opção, que não é a melhor, mas também é boa, não exige nada. Eu posso ir levando no banho-maria. E eu comecei a atazanar o Espírito Santo, me explica isso, pelo amor de Deus, que eu preciso entregar isso para o povo. E o Espírito Santo começou a me lembrar a lógica do Evangelho segundo São João. Porque a cada capítulo do Evangelho segundo São João, traz uma definição a respeito de quem Jesus é. Então se você for ler o Evangelho segundo São João, perceba que do primeiro capítulo ao último, tem sempre uma definição, é Jesus definindo a si mesmo ou o evangelista definindo Jesus. Então no Evangelho segundo São João está contido que Ele é o Verbo eterno do Pai. No Evangelho segundo São João está contido que Ele é o pão descido do céu. No Evangelho segundo São João está contido que Ele é a porta das ovelhas, que Ele é o bom pastor. No Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 6, está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a... Eu sou o caminho, a verdade e a... Ou seja, Jesus não é simplesmente uma opção de vida, irmãos. Ele é a única opção de vida que de fato vale a pena gastar a vida. E nenhuma outra, tudo aquilo que pareça vida é apenas uma roupagem de vida, é uma vestimenta de vida, uma sombra de vida para te ludibriar. Mas vida verdadeira só encontra no lugar onde Jesus assume a centralidade dessa realidade, irmãos. E nós não podemos nos distrair, estarmos dispostos a absolutamente tudo para comprar o terreno no nosso coração de volta e herdar o reino dos céus, porque Ele já nos entregou.